Tem manhãs em que o corpo até levanta da cama, mas a alma continua caída, e ninguém percebe. A casa parece normal, o café esquenta, o celular começa a tocar, as obrigações chamam, mas por dentro existe um peso difícil de explicar. Talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Uma tristeza silenciosa, um medo escondido, um cansaço que não passou dormindo, porque existem batalhas que acontecem dentro da gente e ninguém vê. Tem gente que sorri durante o dia inteiro, enquanto por dentro está desmoronando aos poucos. E o mais doloroso é quando a pessoa começa a sentir que Deus ficou em silêncio. As orações parecem bater no teto. Os dias ficam iguais. A esperança vai diminuindo devagarzinho. E às vezes o coração até pergunta baixinho: Deus, o Senhor ainda está aqui? Talvez você tenha acordado hoje carregando preocupações que ninguém conhece. Contas, problemas dentro de casa, discussões que machucaram, ansiedade, medo do futuro, uma notícia ruim. Ou simplesmente aquela sensação estranha de que alguma coisa dentro de você precisa de socorro. E sabe o que é mais difícil? É quando a casa perde a paz, porque quando a paz vai embora de dentro da casa, tudo fica pesado, o ambiente muda, as palavras machucam mais, o silêncio incomoda mais, até a noite parece longa demais, mas escuta isso com calma agora. Deus não abandonou a sua casa, mesmo que você não tenha percebido, mesmo que tenha chorado escondido, mesmo que a fé tenha enfraquecido nos últimos dias, Ele ainda sabe o endereço da sua dor. E talvez essa oração tenha chegado até você justamente porque o céu decidiu visitar essa casa nesta manhã. Não por acaso, não porque o algoritmo quis, mas porque Deus conhece momentos que ninguém conhece. Ele vê lágrimas que ninguém viu, escuta orações que ninguém ouviu e entra em lugares onde ninguém consegue entrar, até nos cômodos escuros da alma. É porque às vezes a pessoa continua vivendo normalmente por fora, enquanto por dentro já perdeu as forças faz tempo. E o pior tipo de cansaço não é físico, é espiritual. É quando o coração fica cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de tentar ser forte o tempo inteiro. Talvez você esteja assim hoje, tentando manter tudo de pé, tentando não preocupar ninguém, tentando acreditar que dias melhores ainda existem. Mas existe algo poderoso acontecendo agora. Enquanto você ouve essa oração, Deus já está começando a tocar ambientes dentro da sua casa, porque a presença dele não precisa de portas abertas. Ela entra onde existe necessidade, e talvez exista alguém nessa casa precisando voltar a sorrir, precisando dormir em paz, precisando respirar sem ansiedade, precisando sentir esperança outra vez. Talvez seja você, ou talvez alguém que você ama, mas nesta manhã, antes de qualquer coisa acontecer no seu dia, Deus quer entrar primeiro, antes das notícias, antes das preocupações, antes das mensagens, antes da correria. Ele quer tocar sua mente antes que o medo toque, quer tocar sua paz antes que a ansiedade roube, quer tocar sua casa antes que o peso desse mundo entre novamente. Então, por alguns minutos, esquece a correria. Respira fundo, porque essa não será apenas mais uma oração. Existe algo espiritual acontecendo aqui, e talvez daqui a algum tempo, você olhe para essa manhã e perceba que foi exatamente hoje que alguma coisa começou a mudar dentro da sua casa. Mesmo que ninguém veja imediatamente, mesmo que tudo ainda pareça igual, Deus costuma começar milagres em silêncio. Ainda era cedo. A luz da manhã entrava devagar pela janela. Mas dentro daquela casa, parecia que a noite não tinha ido embora completamente. Existem casas que carregam silêncio demais. Não aquele silêncio de paz, mas aquele silêncio pesado, cheio de pensamentos. Talvez aí também esteja assim. Cada pessoa no seu canto. Cada um lutando escondido contra alguma coisa. E ninguém falando sobre o que realmente sente. A Bíblia mostra que Deus sempre prestou atenção em casas. Não apenas templos, casas. Foi numa casa simples que Ana derramou lágrimas antes de receber resposta do céu. Foi dentro de uma casa que Jesus curou dores escondidas.
Foi numa casa em silêncio que muitos milagres começaram sem ninguém imaginar, porque Deus entra em ambientes comuns e transforma atmosferas. Mas antes da mudança acontecer, quase sempre existe um momento de dor, e talvez essa casa tenha vivido dias difíceis ultimamente. Palavras ditas no impulso, preocupações financeiras, portas que não abriram, orações que pareciam não sair do lugar. Talvez exista alguém aí dentro dormindo mal há semanas. Talvez exista alguém sorrindo durante o dia, mas chorando no banho para ninguém perceber. Porque algumas dores gostam de se esconder. E o inimigo trabalha assim, em silêncio, colocando medo aos poucos, roubando a alegria aos poucos, apagando a esperança sem fazer barulho. Primeiro vem o desânimo, depois a preocupação constante, depois aquela sensação estranha de vazio, e quando a pessoa percebe, já não sente mais paz nem dentro da própria casa. Mas olha que forte isso agora. Jesus nunca teve medo de entrar em ambientes quebrados. Nunca. Ele entrava em lugares cheios de dor sem recuar. Entrava onde havia lágrimas, onde havia confusão, onde havia medo, onde havia pessoas cansadas da vida. E nesta manhã, ele também está entrando aí. Talvez você não veja, talvez não sinta imediatamente. Mas existem momentos em que Deus começa a agir primeiro no invisível. Ele toca atmosferas antes de tocar circunstâncias. Porque antes de mudar situações, Deus costuma restaurar corações. E sabe por quê? Porque um coração em paz suporta tempestades que antes destruiriam a alma. Talvez hoje o céu esteja tentando devolver isso para você. Paz. Não ausência de problemas. Paz. Aquela calma que não faz sentido no meio do caos. Aquela força silenciosa que aparece quando tudo parecia perdido. E talvez você esteja precisando exatamente disso hoje. Não de respostas para tudo, mas de forças para continuar. Não de um milagre barulhento, mas de um abraço invisível de Deus dentro da alma. Porque tem dias em que tudo que a pessoa mais precisa é sentir que não está sozinha. E você não está. Mesmo que o medo diga o contrário. Mesmo que o cansaço diga o contrário. Mesmo que as circunstâncias gritem o contrário. Deus ainda entra em casas, ainda visita famílias, ainda escuta orações feitas em lágrimas, ainda vê pessoas que o mundo inteiro ignorou. E talvez essa manhã seja uma dessas manhãs que ficam marcadas para sempre. Não porque algo explodiu diante dos olhos, mas porque algo começou a ser restaurado em silêncio, dentro da alma, dentro da casa, dentro da esperança. O mais difícil não é lutar contra problemas externos. O mais difícil é lutar contra aquilo que acontece dentro da mente. Porque existem guerras que ninguém percebe. A pessoa continua trabalhando, continua conversando, continua vivendo aparentemente normal, mas dentro dela existe um barulho constante, pensamentos ruins, medos, inseguranças, lembranças dolorosas, ansiedade pelo amanhã. E às vezes vem até aquela culpa escondida. Talvez eu não tenha fé suficiente. Talvez Deus tenha se cansado de mim. Talvez minha oração não esteja sendo ouvida. E quanto mais o tempo passa, mais o coração vai ficando cansado. A Bíblia mostra homens e mulheres de Deus vivendo exatamente isso. Elias pediu para morrer de tão cansado. Davi chorava durante a madrugada. Jó ficou em silêncio tentando entender sua própria dor. Eles também sentiram medo. Também ficaram confusos. Também tiveram momentos em que parecia impossível continuar. Porque pessoas de fé também se quebram às vezes. E talvez você tenha tentado esconder isso de todo mundo. Talvez ninguém saiba o quanto você está lutando mentalmente. Ninguém sabe das noites difíceis. Ninguém sabe dos pensamentos acelerados. Ninguém sabe quantas vezes você respirou fundo só para não desabar. Mas Deus sabe. Ele vê batalhas invisíveis. Vê quando a pessoa está cansada de fingir força. Vê quando o coração está quase desistindo. Vê quando alguém precisa apenas de um pouco de esperança para continuar. E talvez exista algo aí dentro que está doendo há muito tempo. Uma oração não respondida. Uma perda. Uma decepção.
um medo constante de que algo ruim aconteça. O problema é que o medo começa pequeno, mas se a pessoa alimentar, ele ocupa a casa inteira. Rouba o sono, rouba a paz, rouba a alegria das pequenas coisas. E sem perceber, a pessoa começa apenas a sobreviver, não viver, só sobreviver. Mas escuta isso agora com muita calma. Deus não está esperando você ficar forte para se aproximar. Ele se aproxima justamente quando a força acaba. Quando Pedro começou a afundar, Jesus não ficou olhando de longe. Ele segurou Pedro no meio do medo. E talvez hoje Deus esteja fazendo isso com você, segurando sua alma sem você perceber. Porque houve momentos em que você pensou que não suportaria, mas suportou. Momentos em que o coração quase apagou, mas você ainda está aqui. E isso não aconteceu sozinho. Existem sustentações invisíveis que só o céu consegue explicar. Talvez por isso essa oração tenha encontrado você hoje, porque Deus conhece o limite da alma humana. Ele sabe quando alguém precisa de descanso espiritual, sabe quando alguém precisa voltar a respirar em paz, sabe quando uma casa inteira precisa de cura emocional. E nesta manhã, enquanto o mundo continua correndo sem parar, Deus está olhando para dentro da sua casa, não para condenar, mas para restaurar. Porque o que está quebrado em silêncio também pode ser curado em silêncio. Talvez enquanto você escuta essas palavras, alguma lembrança esteja passando pela sua mente agora. Uma conversa que machucou, uma preocupação que tirou seu sono, uma dor que você tentou ignorar, mas ainda continua aí. E sabe o que é impressionante? Mesmo sem conhecer sua história completamente, Deus conhece. Ele entende dores que você nunca conseguiu explicar para ninguém. Porque existem feridas que não aparecem no rosto. Ficam escondidas no coração. Às vezes a pessoa continua funcionando normalmente, mas por dentro está emocionalmente exausta. E o mais triste é que muita gente se acostuma a viver assim, sem paz, sem descanso mental, sem esperança verdadeira, como se carregar peso fosse normal. Mas Deus nunca quis que sua alma vivesse aprisionada pelo medo. Jesus disse: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Olha que forte isso. Descanso. Talvez seja exatamente isso que sua alma está procurando há tanto tempo. Não apenas solução rápida, não apenas dinheiro, não apenas mudança externa. Descanso interior. Aquele tipo de paz que o mundo não consegue fabricar. E talvez hoje, Deus esteja começando isso dentro de você. Mesmo devagar, mesmo em silêncio, porque o céu trabalha em processos que os olhos humanos nem sempre entendem imediatamente. E às vezes a maior mudança começa dentro do coração antes de aparecer do lado de fora. Por isso, não ignore esse momento. Talvez essa oração tenha chegado justamente no dia em que sua alma mais precisava respirar novamente. Então, se essa mensagem está falando com você de alguma forma, escreve aqui embaixo: "Deus, entra na minha casa." Escreve isso com fé, mesmo que pequena, mesmo cansada, mesmo misturada com lágrimas. E se você gosta dessas orações que acalmam a alma e aproximam o coração de Deus sem pressa, se inscreve no canal, porque ainda vamos orar muito juntos. E talvez alguém da sua família também precise ouvir essa oração hoje. Às vezes, uma simples mensagem enviada no momento certo consegue alcançar alguém que estava quase desistindo por dentro. Porque Deus usa coisas simples, usa palavras simples, usa orações simples, usa manhãs comuns para fazer coisas profundas dentro da alma humana. E enquanto essa manhã continua começando aí do outro lado, existe uma presença invisível passeando pela sua casa agora, tocando ambientes, tocando pensamentos, tocando emoções cansadas. Talvez você ainda não perceba completamente, mas algo dentro de você já começou a desacelerar. A respiração já não está igual, o coração já não está tão apertado quanto antes, porque quando Deus se aproxima, até o silêncio começa a mudar. E talvez seja exatamente aqui que alguma coisa começa a mudar. Não do lado de fora primeiro, dentro.
porque antes de Deus transformar circunstâncias, Ele costuma restaurar forças. E existem momentos em que a alma percebe isso devagarzinho, como alguém que passou muito tempo preso num lugar escuro e de repente começa a enxergar um pequeno raio de luz entrando pela janela. Ainda não mudou tudo, mas já mudou alguma coisa. Talvez hoje você ainda tenha problemas esperando por você. Talvez existam decisões difíceis, contas, desafios, incertezas. Mas existe uma diferença entre enfrentar a vida sozinho e enfrentar a vida sentindo Deus perto. E nesta manhã, Ele está perto. Mais perto do que você imagina. Porque às vezes a pessoa pede um milagre gigantesco, enquanto Deus começa curando aquilo que ninguém vê. A mente cansada, o coração assustado, a esperança quase apagada. E quando isso começa a ser restaurado, tudo muda. A forma de pensar muda. A forma de enfrentar a dor muda. Até a maneira de respirar parece diferente. Porque a presença de Deus não tira apenas pesos externos. Ela acalma tempestades internas. Talvez tenha existido um momento recentemente em que você quase desanimou completamente, quase desistiu de acreditar, quase desistiu de tentar, quase aceitou viver apenas sobrevivendo. Mas Deus não deixou você cair totalmente. Mesmo quando ninguém percebeu, Ele sustentou você. Houve noites em que sua alma parecia pequena demais para carregar tanta coisa, e ainda assim, você acordou, você continuou, você chegou até esta manhã. Isso não é pequeno. Existem pessoas que não fazem ideia da guerra silenciosa que você venceu só para continuar funcionando normalmente. E sabe o que acontece agora? O céu começa a soprar esperança outra vez dentro da sua casa, bem devagar, como quem acende uma vela num ambiente escuro. Porque Deus não trabalha apenas com milagres instantâneos. Às vezes, Ele trabalha reconstruindo a alma pedaço por pedaço, e talvez essa reconstrução esteja começando agora, enquanto você escuta, enquanto respira fundo, enquanto tenta acreditar novamente. Porque existe algo poderoso quando alguém cansado decide conversar com Deus mais uma vez, mesmo sem forças, mesmo sem entender tudo, mesmo chorando, principalmente chorando. Senhor, nesta manhã, eu não quero esconder nada de Ti, porque o Senhor já conhece o que existe aqui dentro. Conhece os medos que ninguém vê, conhece o cansaço escondido atrás dos sorrisos, conhece os pensamentos que tiraram minha paz nos últimos dias. E talvez eu tenha tentado parecer forte o tempo inteiro, mas a verdade é que minha alma está cansada, cansada de preocupar, cansada de lutar em silêncio, cansada de carregar pesos que parecem grandes demais. Pai, entra na minha casa hoje, mas entra também dentro do meu coração. Toca os ambientes onde existe tristeza, toca os lugares onde existe medo, toca aquilo que eu nunca consegui explicar para ninguém, porque existem dores que só o Senhor entende completamente. Às vezes eu até tentei continuar normalmente, mas por dentro parecia que tudo estava desmoronando devagar, e o pior não era o problema. Era sentir a paz indo embora aos poucos. Mas nesta manhã, eu preciso da sua presença outra vez. Preciso respirar alívio novamente. Preciso dormir em paz novamente. Preciso sentir esperança novamente. Senhor, visita esta casa. Passeia pelos quartos. Passeia pela sala. Passeia pelos pensamentos dessa família. Leva embora todo o peso espiritual, toda a angústia, toda a opressão silenciosa, toda a palavra ruim que ficou presa dentro da alma. Que essa casa volte a ter leveza, que o riso volte, que a calma volte, que a união volte. E mesmo que os problemas ainda existam, não permita que o medo seja maior do que a fé. Porque eu sei que o Senhor ainda cuida dos detalhes que ninguém vê, cuida das lágrimas escondidas, cuida das batalhas silenciosas, cuida daqueles momentos em que a pessoa sorri por fora, mas está chorando por dentro. Pai, abraça agora quem está ouvindo essa oração com o coração apertado. Aquela pessoa que acordou sem forças, aquela pessoa que já não sabe mais o que fazer, aquela pessoa que precisava apenas de um sinal de que o Senhor ainda está perto. Mostra que o céu não abandonou essa casa.
E mesmo que tudo pareça demorado, ajuda essa alma a não desistir, porque existem processos que o coração humano não entende imediatamente, mas o Senhor entende. Então fica aqui, permanece aqui nesta manhã, enquanto o dia começa, enquanto as preocupações tentam voltar, enquanto a correria tenta roubar a paz novamente. Fica aqui e deixa a tua presença ser maior do que qualquer ansiedade, em nome de Jesus. Amém. Depois da oração, o silêncio daquela casa já não parecia o mesmo. Os problemas ainda estavam lá. As contas não desapareceram de repente. As preocupações não sumiram magicamente. As respostas ainda não tinham chegado completamente. Mas algo dentro da alma começou a respirar diferente. Porque existe um momento em que Deus não muda imediatamente a situação, mas muda a força da pessoa que está enfrentando a situação. E isso transforma tudo. Talvez você já tenha vivido isso antes, quando parecia impossível continuar. Mas, de alguma forma, você continuou. Não porque era forte o suficiente, mas porque Deus sustentou você nos bastidores. E é assim que muitos milagres começam. Em silêncio, sem espetáculo, sem barulho, sem que ninguém perceba imediatamente. Apenas uma paz estranha começando a nascer no meio da guerra. E talvez esteja acontecendo exatamente isso agora aí. Enquanto você escuta essa oração, alguma coisa dentro de você está ficando mais leve. Não completamente curada ainda, mas mais leve. Porque o céu sabe exatamente até onde uma alma consegue suportar. E Deus nunca abandona alguém no meio da batalha, mesmo quando parece demorado, mesmo quando a pessoa acha que foi esquecida. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha que detalhe forte nisso. A manhã chega. Ela sempre chega. Pode parecer longa a madrugada. Pode parecer interminável o sofrimento. Pode parecer impossível enxergar saída. Mas nenhuma noite dura para sempre diante de Deus. E talvez essa manhã esteja marcando o começo de um novo tempo dentro da sua casa. Um tempo de reconstrução emocional, de cura interior, de esperança voltando aos poucos. Talvez ainda existam lágrimas, mas agora existe presença de Deus junto delas. E isso faz diferença, porque sofrer sozinho destrói, mas sofrer segurando na mão de Deus transforma. Ele fortalece pessoas cansadas, levanta corações quebrados, abraça quem achou que não conseguiria mais continuar. E talvez você tenha chegado até aqui exatamente porque o céu não desistiu da sua vida, mesmo quando você quase desistiu, mesmo quando ninguém percebeu sua dor, mesmo quando parecia que tudo estava desmoronando devagar. Deus viu, Ele sempre viu, e nesta manhã, Ele está começando a devolver aquilo que o medo tentou roubar: sua calma, sua esperança, sua força, sua paz. Agora, fecha os olhos por um instante e imagina Deus entrando lentamente dentro da sua casa nesta manhã, sem pressa, sem condenação, apenas entrando, passando pelos ambientes onde houve lágrimas escondidas, parando nos lugares onde aconteceram discussões, nos cantos onde alguém se sentiu sozinho, nos quartos onde existiram noites de ansiedade. Ele vê tudo, cada silêncio, cada medo, cada oração feita baixinho no escuro, e mesmo assim, Ele permanece, porque o amor de Deus não recua diante da dor humana. Talvez existam marcas dentro da sua alma que ninguém conhece, feridas antigas, palavras que machucaram profundamente, momentos que você nunca conseguiu esquecer completamente, e às vezes você até sorri, mas algumas partes do coração ainda doem em silêncio. Mas olha isso agora. Jesus nunca tocou alguém para piorar a dor. Quando ele se aproximava, algo começava a ser restaurado. E talvez nesta manhã, ele esteja tocando exatamente aquilo que você achou que nunca mais teria cura. Aquela paz perdida, aquela vontade de viver, aquela esperança quase apagada. Porque existem momentos em que o céu invade uma casa de forma invisível. E tudo começa a mudar por dentro.
Talvez ninguém aí perceba imediatamente, mas você sente. Sente o coração desacelerando, sente a respiração ficando mais calma, sente que o medo já não domina completamente como antes. Isso é presença, presença de Deus. E quando Deus ocupa um ambiente, até a escuridão perde força. Então, nesta manhã, recebe isso dentro da sua alma. Você não está abandonado. Sua casa não foi esquecida. Sua família não saiu do controle de Deus. Mesmo que existam batalhas, mesmo que existam dias difíceis, mesmo que existam respostas que ainda não chegaram, o céu continua trabalhando em silêncio. E talvez o maior milagre de hoje seja justamente este. Você ainda conseguiu acreditar mais uma vez, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo depois de tudo. E isso já é uma vitória espiritual enorme. Quando essa oração terminar, o dia vai continuar. As mensagens vão chegar. Os compromissos vão chamar. Talvez alguns problemas ainda esperem por você do lado de fora dessa oração. Mas existe uma diferença agora. Você não vai enfrentar esse dia vazio como antes, porque Deus já entrou na frente. E às vezes é isso que muda tudo. Não é a ausência de batalha. É a certeza silenciosa de que você não está lutando sozinho. O mundo de hoje tenta deixar as pessoas cansadas o tempo inteiro. Cansadas mentalmente, cansadas emocionalmente, cansadas espiritualmente. As pessoas acordam correndo, dormem preocupadas, vivem aceleradas, mas poucas conseguem encontrar paz verdadeira. E talvez por isso tanta gente esteja sorrindo nas fotos, enquanto por dentro está quebrada. Porque a alma humana não nasceu para viver distante da presença de Deus. Sem ela, até as pequenas lutas ficam gigantes, mas quando Deus toca o coração, algo muda na maneira de enfrentar a vida. A pessoa ainda passa por tempestades. Só que agora existe força dentro dela, existe esperança, existe aquela calma difícil de explicar. E talvez hoje seja o começo disso para você. Talvez Deus não tenha trazido você até essa oração apenas para ouvir palavras bonitas. Talvez Ele tenha trazido você aqui para lembrar algo importante. Sua história ainda não terminou. Mesmo depois das decepções, mesmo depois das noites difíceis, mesmo depois das vezes em que você achou que não conseguiria continuar, ainda existe propósito, ainda existe cuidado de Deus sobre sua vida. E sabe o que é mais bonito? Muitos dos maiores milagres começam em manhãs simples como essa, sem barulho, sem anúncio. Apenas uma pessoa cansada decidindo falar com Deus mais uma vez. Então, quando o medo tentar voltar hoje, lembra disso. Deus entrou na sua casa nesta manhã. Quando a ansiedade tentar apertar seu coração novamente, lembra disso. Você não está sozinho. Quando pensamentos ruins tentarem roubar sua paz, lembra disso. O céu ainda está cuidando de você em silêncio, porque existem batalhas que você nem percebeu, mas Deus já lutou por você. E talvez um dia você olhe para trás emocionado, percebendo que essa manhã foi um ponto de virada dentro da sua alma. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado porque, mesmo quando ninguém vê nossas guerras interiores, o Senhor vê. Obrigado porque sua presença ainda alcança casas cansadas, ainda alcança famílias feridas, ainda alcança pessoas que estavam quase perdendo as forças. E talvez exista alguém ouvindo essa oração agora com os olhos cheios de lágrimas. Alguém que precisava apenas sentir um pouco de esperança novamente. Então, permanece nessa casa, Senhor, durante este dia inteiro. Quando o medo tentar voltar, quando a preocupação aparecer novamente, quando o coração enfraquecer, permanece perto. Que essa pessoa sinta paz ao longo do dia, que a mente desacelere, que o coração encontre descanso. E mesmo que nem tudo mude imediatamente, que nunca falte força espiritual para continuar, porque quem caminha contigo pode até passar por dias difíceis, mas nunca enfrenta sozinho. Pai, abençoa esta casa, abençoa essa família, abençoa cada pessoa que ouviu essa oração até o final. Que hoje exista livramento, que hoje exista proteção,
Que hoje exista calma dentro da alma. E, acima de tudo, que nunca falte tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E se essa oração falou com você de alguma forma, escreve aqui nos comentários. Deus entrou na minha casa hoje. Eu quero ler seu comentário e orar por você também. E se você sentiu paz ouvindo essa mensagem, se inscreve no canal para continuarmos orando juntos todas as manhãs. Ainda existem muitas pessoas precisando reencontrar esperança. Compartilha essa oração com alguém que esteja precisando respirar um pouco em meio às batalhas da vida, porque às vezes, uma simples oração enviada na hora certa consegue salvar uma alma do desespero silencioso. Fica com Deus. E não esquece, mesmo em silêncio, o céu continua cuidando de você.